Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 11 de abril e eu vou trazer para vocês aqui hoje um assunto bem legal no Memória Capixaba, daqueles assuntos que a gente gosta de trazer aqui para os nossos colegas, né? Que é o afundamento do Titanic em 1912, né? No dia 15 de abril. E a gente vai trazer agora, aqui no Memória Capixaba, as impressões que os capixabas tiveram acerca desse acidente, né? Claro, a repercussão se deu no Rio de Janeiro, por conta do Rio ser a capital do Brasil, né? E existirem muitos negócios entre o Brasil e os Estados Unidos, especialmente em Nova York, né? E os jornais dizem algo que eu vou ler para vocês, várias impressões, né? O RMS Titanic foi um navio transatlântico da classe Olympic, operado pela White Star Line, construído nos estaleiros da Harland and Wolff em Belfast, na Irlanda do Norte. E na noite do dia 14 de abril de 1912, durante sua viagem inaugural, olha só, né? Saiu de Southampton, na Inglaterra, para Nova York e chocou-se contra um iceberg no Atlântico Norte e afundou 2 horas e 40 minutos depois, na madrugada do dia 14 para 15 de abril de 1912. Foi uma tragédia, né? Que repercute até hoje, né? A verdade é essa. Até o seu lançamento em 1912, ele fora o maior navio de passageiros do mundo. Aí, os jornais do Rio e de Nova York, e também jornais de Londres e de Belfast, trazem as notícias e elas eram transcritas, traduzidas e transcritas para os jornais do Rio e depois colocadas nos jornais de Vitória, né? Nova York 19. Entrou o paquete Carpathia, que foi aquele primeiro navio que chegou para socorrer o Titanic, né, que partira em socorro do Titanic há dias sossobrado ao sul da Terra Nova, em frente ao Cabo Ross. Enorme multidão, avaliada em 200 mil pessoas, correu ao cais, acotovelando-se por todo o litoral a indagar, a prescrutar as causas do desastre, quais os salvos, numa ânsia de inspirar mágoa. O Senado do Estado de Nova York, lá nos Estados Unidos existe Senado Federal e Senados estaduais, né? O Senado do Estado de Nova York nomeou uma comissão para ir a bordo do Carpathia, apresentar as condolências do povo e inquirir do estado dos sobreviventes, para saber como estavam os sobreviventes. O Comitê dos Náufragos forneceu nota à imprensa descrevendo a catástrofe. Foi feito um pequeno comitê de pessoas que sobreviveram ao naufrágio, né, para contar para a imprensa o que realmente aconteceu durante o afundamento do Titanic. Disse a referida nota que o incidente deu-se por volta das 11h30 da noite, reinando frio intenso. Imediatamente, os passageiros se muniram de salva-vidas, sendo também postos em condições de servir aos escaleres existentes a bordo em número deficiente. Não havia barcos salva-vidas suficientes. Isso é uma história, né, que todo mundo conhece muito bem, né? Radiografado o pedido de socorro, o primeiro SOS da história, à meia-noite chegava o Carpathia, que recebeu 745 náufragos tão somente, enquanto as 16 embarcações do navio procuravam comportar as restantes vítimas, conseguindo salvar apenas 950 pessoas, enquanto o navio que se afundava, os mais cruciantes gritos os pedidos mais pungentes partiam, ecoando pela vastidão dos mares e diminuindo pouco a pouco até deixarem de ser ouvidos pelo afastamento do transatlântico Salvador, o Carpathia. Chegam os sobreviventes do Titanic. As providências tomadas e a consternação reinante em Nova York. A comissão encarregada pela Bolsa Comercial da cidade, seria a Bolsa de Valores da época, né, distribuiu aos náufragos trazidos pelo Carpathia $20 mil.
Lembrando que em 1912, 20 mil dólares era uma pequena fortuna. Os náufragos que chegaram feridos foram conduzidos ao Hospital São Vicente em serviços especiais de ambulância preparadas para tal fim. O prefeito de Nova York providenciou no sentido de serem alojados condignamente os sobreviventes à medida que vão chegando, sendo indescritíveis o pesar que se nota em todas as fisionomias quando eles atravessam as ruas debaixo de sepulcral silêncio. Contam alguns que assistiram à catástrofe que o comandante, ao ver perdido seu belo navio, suicidou-se metendo uma bala de revólver na boca. O capitão Smith. Contam, mas na ocasião do desastre, o Titanic navegava em mar calmo, deslocando a 23 nós por hora. Eram 2 horas da madrugada quando, após violento choque com um iceberg, o transatlântico começou a sossobrar, levando no seu bojo para o seio do oceano 1.700 passageiros. A narrativa do desastre compunge os mais empedernidos corações. Nossa, português da época a gente tem que ter, né, cuidado. Dizem que quando se sentiu que o navio ia a pique, os náufragos se empurravam, apinhando-se nos porta-lós, na ânsia de tomarem as lanchas que, afinal, pejadas, eram empurradas para também não sossobrarem. Armas eram sacadas e ameaçadoras, desrespeitosas, eram vistas aos centos. Né? Teve gente que sacou a arma para poder entrar nos botes salva-vidas, ameaçando a vida de quem os impedisse. A confusão era horrível, gritos, crises nervosas, choro de crianças a buscarem inutilmente seus pais, tudo concorria para aumentar o horror daquela noite tétrica, apavorante, como as demais cenas dantescas que se viram no Titanic durante o seu afundamento. Triste, né, gente? Mas foi realmente o que aconteceu na madrugada do dia 15, e aqui estão, né, alguns dos relatos da época, e por curiosidade eu também coloquei aqui os filmes, né, porque logo em seguida Hollywood tratou de fazer filmes, né? Então esses filmes foram muito divulgados ali na primeira metade do século XX, né? Filmes mesmo, né, com atores e tudo. Então aqui tem essa pesquisa que eu fiz já tem algum tempo, foi logo no começo do Memória Capixaba, uns 10 ou 11 anos atrás, com todo o noticiário que nós podemos resgatar na Biblioteca Nacional, do afundamento do Titanic, inclusive com a última foto, eu coloquei aqui a última foto. Você vê que nessa época, no Memória Capixaba, eu ainda não fazia um redimensionamento, né, desses recortes, né? Mas tá aí, gente. Esse é o Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, obrigado, até lá.